Olá pessoal, vamos prosseguir aqui com as técnicas de integração. Hoje falaremos de integração por frações parciais, certo? Aqui, quando que você aplica essa técnica de integração? Para expressões do tipo uma primitiva do quociente de dois polinômios, certo? Vamos ver um exemplo inicial para ver que dá para fazer já alguma coisa, tem contas mais simples, se é simples o seu exemplo inicial, aí, né? Como diz o nome. Vamos tomar, por exemplo, esse polinômio f de x igual a x ao cubo menos x mais 1 e g de x é x quadrado mais 1. Primeiro aqui a gente faz uma divisão do f pelo g. Certo? Você nota que o f de x ele é simplesmente x vezes g mais esse resto. Então, f de x sobre g de x, você vai, no caso aqui, simplificar o x quadrado mais 1, né? Vai ficar x mais menos 2x mais 1 sobre x quadrado mais 1. Então, a primitiva desse quociente vai ficar a soma dessas primitivas, certo? Sendo que a primitiva desse eu ainda separei nessas outras duas partes. A primitiva de x quadrado, de x, melhor dizendo, é x quadrado sobre 2. Agora resta fazer o cálculo dessas outras duas. Bom, essa daqui, via substituição, né, chamando u igual a x quadrado mais 1, você vai ver que ela é simplesmente metade do logaritmo de x quadrado mais 1. Mas como tem esse 2, então dá um cortezinho aqui, vai ficar menos esse sujeito. E essa outra daqui, se está lembrado lá da nossa tabelinha, é arco tangente. Tá? Lembrando, mais uma vez, você sempre pode somar aqui mais uma constante para agora falar de todas as primitivas desse sujeito. Tá? Essa daqui vamos chamar a primitiva essencial e as outras diferem dela por uma constante. Então, vamos narrar melhor o que aconteceu nesse processo desse exemplo inicial. Primeira coisa que nós fizemos, nós dividimos o f por g, fizemos a divisão do polinômio f pelo polinômio g, certo? Porque o f aqui tem um grau superior a g. Então é preciso separar, vamos dizer, a porção polinomial da expressão, tá? E como que foi feito aqui? A gente tinha o f de x igual, fizemos como esse x quadrado mais 1 vezes x é o quociente, mais esse resto, tá? Então, quando agora a gente faz o quociente f de x sobre g de x, a gente separa a porção polinomial e uma porção aqui que se escreve como uma soma de uma ou mais frações, pelo menos uma ou mais frações aqui de polinômios, tá? Sendo que essa porção aqui, você nota que sempre o numerador tem grau menor do que o denominador, tá? Então, é um processo que a gente chama de redução, né? De tirar a porção polinomial e ficar realmente com uma soma depois de quocientes de funções polinomiais, ou também conhecidas como funções racionais. E depois a gente faz a primitiva de cada uma dessas parcelas, certo? Ok? Então, existem algumas estruturas básicas que vão aparecer em todas as contas envolvendo primitivas de funções racionais, certo? O livro lá do Serge Lang, ele separou, e aqui acho que foram 3 casos essenciais, e todos os outros são reduzidos de alguma forma a esses casos essenciais. O primeiro caso é o seguinte, onde você é confrontado com o cálculo de uma primitiva dessa forma, né? Aqui com n natural, tá? Primitiva de 1 sobre x menos a elevado a n natural, e a aqui um número real, certo? Positivo, negativo, não importa. Então, temos dois casos essenciais.
esse primeiro daqui, quando n for diferente de 1, aqui, pessoal, já recorro a aquelas tabelinhas lá de primitivas, né? E quando for 1, essa primitiva é simplesmente o logaritmo, melhor dizendo aqui, o logaritmo do módulo de x menos a, se o n for igual a 1, tá? São essencialmente essas aqui. Perfeito, tranquilo essa parte. Segundo caso, aqui já envolve um pouquinho mais de conta. Você também pode se deparar com primitivas dessa forma aqui, onde no denominador você tem x² mais b² elevado a n no natural. Tá? Então, fazendo essa mudança essa substituição, ou mudança de variável, se preferir, nós vemos que essa primitiva nada mais é do que um múltiplo dessa primitiva mais simples aqui, onde no lugar do b² nós temos o 1. Perfeito? Então, primeiro caso, e esse caso é essencial e é um ponto de partida inevitável, e inclusive útil para os casos de ordem superior, para n superiores. Recorrendo lá à nossa tabelinha, a primitiva de 1 sobre 1 mais x² é a arcotangente de x. Mais um constante, vocês lembram disso, né? Então, vamos tentar agora fazer relações entre as diversas potências ali, né? As primitivas das diversas potências. Então, IN denota essa integral aqui, essa daqui, certo? Essa integral indefinida. Consequentemente, IN menos 1 vai denotar essa daqui, com N menos 1 ali de potência, tá? Então, a coisa começa mesmo com manipulações dessa IN-1. Bom, IN-1, aqui usando integração por partes, onde eu faço a U igual a essa expressão aqui, né, como 1 sobre x² mais 1 elevado a n-1. Então, eu tenho que o du tem essa expressão aqui, certo? Você pode fazer essa conta, não vou aborrecê-lo narrando isso. E tomando dv igual a dx, consequentemente v igual a x. Então, via integração por partes, eu tenho que IN-1 agora se escreve dessa forma. Tá bom? Então tá, você vê que já está perto da fórmula. Tem esse carinha aqui que está atrapalhando, né? Se não tivesse ele aqui, a gente já tinha uma relação com o IN aqui, né? Mas isso não é tão difícil assim não. Vamos ver como é que a gente mexe com esse x². Então, dando uma limpadinha lá nas contas, a gente tem essa expressão. Agora o x², a gente vai escrever ele simplesmente como x² mais 1 menos 1. Certo? Aquele velho truque de somar e subtrair. Com isso, essa expressão aqui, ela se separa nessas duas. Né? Você está vendo aqui que aqui houve uma diminuição de uma potência, né? Porque eu usei x² mais 1. Aqui a potência ficou a mesma coisa, só que apareceu um menos aqui também, tá? Nada difícil de acompanhar essas contas. Então, escrevendo de uma forma um pouquinho mais enxuta, a gente tem que o IN-1 é essa expressão, esse quociente, mais 2 vezes N-1 vezes IN-1, menos 2 N-1 e N. Tá bom? Então, fazendo aí umas manipulações mais simples, né? Nós temos aqui que menos 2 N-1 e N. Eu passo esse IN-1 para cá, ó, subtraindo. Então, você vai ver que vai dar essa expressão. 2 N-1 vezes IN, essa porção aqui que a gente não mexeu, mais 2 N-3 e N-1. Tá? Faz essa conta, não é nada difícil, tá? O que nos dá, então, que ao efetuar a divisão por 2 vezes N-1, que o IN tem essa relação de recorrência, que é 1 sobre 2 N-1, x sobre essa potência, mais 2n-3 sobre 2 vezes n-1 vezes IN-1. Tá certo? Então, a gente tem aqui uma relação de recorrência entre os diversas INs. Perfeito. Então, você vai fazer
usar essa relação aqui até chegar no ponto reconhecível, ou seja, você vai aplicar tantas vezes quantas forem necessárias para que essa potência aqui fique reduzida ao número 1. Por quê? Quando for reduzida ao número 1, nós temos uma primitiva de arco tangente. Uma primitiva que dá arco tangente. Caso 3, é uma outra situação típica envolvendo todas as contas ali de quocientes de polinômios. É quando você se confronta agora com uma ligeira modificação do caso anterior. Agora no numerador aqui a gente tem x. Como que procedemos nesse caso? Ele até que é bem mais agradável do que o caso 2. Nós fazemos a substituição u igual a x² mais b². Então, du vai ser 2x dx. Com isso, nós temos que aquela primitiva lá se reduz à metade da primitiva de 1 sobre u a n, que, como vimos no caso 1, tem essas duas expressões, de acordo com os valores de n. N diferente de 1 é essa primeira expressão, n igual a 1 é essa segunda expressão. Mas, como já dito diversas vezes, uma vez que você faz a substituição, você precisa, ao final das contas, resgatar a fórmula de u em termos de x, porque nós queremos primitivas escritas em função de x. Então, aqui é só uma substituiçãozinha aí do u por x² mais b², chegamos nessas expressões. Tá? Então, esses são os casos essenciais. E agora, o que acontece? Quando a gente vai tratar de um quociente geral, o que ocorre? Primeiro tem a separação de um termo polinomial e depois tem, vamos dizer, as frações, né? Veja só. O que acontece? Esse sujeito aqui, esse termo aqui, esse g de x, ele basicamente se escreve, se decompõe ou em produtos de polinômios de grau 1, como esse daqui, ou, quando não for possível, em termos dessa forma aqui, quando o fator que ele possui x² mais bx mais c não tiver raiz real, via completamento de quadrados, nós podemos reduzir essa expressão a essa daqui. Tá? Então, essencialmente, o denominador aqui, ele é produto de diversos termos dessa forma ou desta forma. Por exemplo, né, vamos pegar um caso simples, imaginando que a g fosse um polinômio de grau 2. Então, nesse primeiro exemplo aqui, nós temos que seria escrito como x mais 2 vezes x menos 3. Nesse segundo exemplo, não tem raiz real, a gente faz por completamento de quadrados, chegando nessa expressão. Tá? Ok. Então, o que é possível mostrar? É possível mostrar que todo G pode ser escrito como produto de termos dessa forma ou dessa forma, para diversos alfas e diversos betas e gamas aqui, ok? Então, a expressão pode ser bastante grande, mas é ou desse tipo ou desse tipo. O fator que você pode decompor G. Tá? Essa parte eu não vou fazer demonstração, não. Só vou registrar o fato. Tá? Com isso, e depois também de um monte de demonstrações aí que a gente não vai apresentar nessa parte, todo quociente de polinômio, de frações, né? Agora com esse cara aqui com grau inferior a esse, pode ser escrito como soma de termos do seguinte tipo, certo? Dessa forma, ou dessa forma aqui, se tiver um termo irredutível, né? O polinômio de grau 2 lá, ele não tem raiz real. Tá? Então você vai fazer isso para tantos quantos forem os termos que aparecerem lá. Né? Tá bom? É meio esquisito assim, mas vamos ver alguns exemplos. Meio difícil de falar, né? Então, o que você nota, seja o que for, é que quando você escreve esse quociente, que é garantido por um teorema, né?
na soma desses caras aqui, agora o seu cálculo de primitivas, ele se reduz aos casos 1, 2 e 3, porque tudo que apareceu aqui desse lado está da forma 1, 2 ou 3. Então, e com isso você vai ver que já pode antecipar, embora não tenha um cálculo preciso, evidente, porque você está falando de um caso geral, que primitivas de f de x sobre g de x vão resultar em somas de coisas desse tipo, função racional, um quociente de polinômios, ou termos envolvendo logaritmo, ou ainda termos envolvendo arco tangente, ou ainda os três juntos, tá? A soma dos três. Então vamos prosseguir exemplo a exemplo para que você até possa compreender o que precisa ser feito em cada caso. Vamos pegar esse exemplo 1 aqui. Então aqui a gente tem um exemplo onde tem 1 sobre produtos de x menos alfas, vamos chamar assim, certo? Então, seguindo aquela receitinha, então corresponde a essa porção aqui da receita, tá? Qual a potência máxima que a gente tem aqui do x menos 2? 1. Então só apareceu C1 vezes x menos 2. Qual a potência máxima que a gente tem aqui do x menos 3? 1. Então vai aparecer mais C2 vezes x menos 3 nessa expressão. O que você tem que fazer agora é descobrir quem que é C1 e C2. Um jeito de fazê-lo é tomar o produto por x menos 2 vezes x menos 3 e você reduz o problema primeiro a essa identidade e depois a essa identidade entre polinômios, certo? Então, desse lado você tem o polinômio 1 e desse lado você tem esse polinômio aqui e você sabe que dois polinômios são iguais, C e somente C, os coeficientes correspondentes são idênticos, né? Aqui o coeficiente do termo de ordem 1 é 0, então você tem que ser 1 e desse lado você o reconhece como C1 mais C2, portanto você tem que ser 1 mais C2 é 0. Aqui o termo constante, né, o coeficiente ali do termo de grau 0 é 1. E aqui desse lado é esse menos 3C1 menos 2C2. Então você cria, você tem agora que resolver esse sisteminha. Por escalonamento, as diversas técnicas que vocês aprenderam no curso de geometria analítica. Fazendo isso daqui, nós temos que o C2 é 1 e o C1 é igual a menos 1. Consequentemente, a primitiva dessa expressão é essa soma de primitivas, sendo a primeira esse log e a segunda esse outro log. Tá? Se desejar, você pode ainda dar uma carregadinha aqui e botar assim um logaritmo. Tá? Perfeito. Vamos ver uma ligeira modificação disso. Então aqui de novo, você vê, a gente tem um termo, um polinômio de grau 1 e aqui embaixo um polinômio de grau 3. Então estamos numa situação onde se aplica o resultado, né? Ou seja, o polinômio, o numerador tem grau inferior ao do denominador. Seguindo a receita, o que a gente tem? Qual que é a potência máxima aqui do x menos 1? 2. Então a gente tem que fazer o quê? Até, entre aspas, gastar essa potência até chegar à potência de x menos 1, né, que é o 2. Então por isso que eu tenho que ser na expressão em decomposição em frações desse sujeito, tem que ser C1 sobre x menos 1 mais C2 sobre x menos 1 ao quadrado. Por outro lado, para o C2, para o x menos 2 você tem a potência 1, então você vê que só tem uma parcela aqui, tá? Tá bom, pessoal? Beleza. Agora, e como você vai calcular C1, C2, C3? Você vai ter que multiplicar por x menos 1 ao quadrado vezes x menos 2. Porque aí, desse lado aqui vai ficar o polinômio x mais 1, e desse outro lado esse polinômio que, fazendo aqui as contas, deixando coisas em evidência, eu junto dessa forma. Parecido com o que eu falei há pouco, eu tenho que agora igualar coeficiente a coeficiente. Fazendo isso, eu produzo esse sisteminha aqui de 3 equações e 3 incógnitas.
cuja solução não é assim tão difícil, você pode fazer via escalonamento. E eu, de fato, ali já peguei logo o resultado, né, que é apresentado no livro, mas é só fazer o escalonamento. Você tem esses valores de C1, C2 e C3. Com isso, a minha primitiva vai ser a soma dessas três primitivas. Novamente aqui, você tem, dessa primeira parte, vai ter alguma coisa vinda do log. Essa daqui, você vê que é uma típica situação do caso 1, lá que a gente falou, né, que o Lang selecionou. Essa daqui também é do caso 1, só que veja, com potência 1, então de novo de log, tá? Então chegou aqui no resultadinho, sempre pode colocar mais uma constante. Vamos ver agora quando tem termos agora de potência, termos irredutíveis de grau 2 no denominador. Então esse é o exemplo 3. Bom, para esse caso, de novo, a gente tem que ir até a potência aqui. Como tem 2, vai ter duas parcelas desse tipo aqui, ó. Tá vendo? Essa primeira com potência 1 e essa segunda aqui com potência 2. Seguindo a receitinha, deixa eu voltar lá. O que a gente toma como receita, mas aqui é demonstrado. Essa receitazinha aqui, tá bom? Então, fazendo isso, nós multiplicamos, fazemos o produto por x ao quadrado mais 1 ao quadrado vezes x menos 3 e produzimos isso daqui, que nos levará a um sistema de dimensão assim bem grande, né? Sistema 5x5, né? Bom, aí tem que resolver o sistema linear, e aí isso eu não vou me ocupar aqui, como também não se ocupou o Lang. Mas o que você tem é que esse sujeito daqui se escreve como essa soma de primitivas. E para cada uma delas você vai usar os casos 1, 2 e 3 para proceder o cálculo. Tá? E aqui, essa primeira aqui é o arco tangente, essa segunda aqui está sossegado também porque envolve o logaritmo. A terceira é que tem um certo dramazinho envolvido, certo? Ainda precisa deixar para calcular. A quarta aqui envolve log também, e a quinta é abarcada pelo caso 1. Isso eu registrei aqui nessas contas dessa forma, tá bom? Então você vê, né? Exceto pelo cálculo lá dos coeficientes que precisa da resolução do sistema, que eu deixo para que vocês façam. Está tudo calculado, mas a gente tem que fazer essa sujeita. Para essa, a gente tem que usar as relações de recorrência lá do caso 2. E é o que eu faço, eu aplico aqui. Então, confronte, por favor, essa conta com o que eu apresentei lá no caso 2. Vocês vão ver que eu fiz a conta certinho aqui. E se eu não fiz, deve ter errado uma ou outra coisinha dos coeficientes. E, por favor, me avise, tá? Mas eu acho que não, ou pelo menos a minha intenção está no lugar certo. Mas não é só de intenção que vive isso, então é bom verificar as contas. Perfeito? Bem, então você, para essa parte aqui, de novo, muita prática, muita conta, resolução de sistemas, é um pouco moroso. Essa é uma das técnicas de primitivação que você chega bem perto de resolver o problema, exceto por um sistema meio grandinho de equações lá, um sistema linear de equações. De qualquer modo, recomendo que vocês façam essa lista de exercícios aqui da aula 19, essas listas de exercícios da aula 19 do professor João Sampaio. Tá? E, bom, é isso. E do mais, peço que você nos procure, né, a mim ou aos monitores e tutores nos atendimentos para fazer, tirar uma ou outra cisma que persistir nessas técnicas de integração. Na próxima aula eu farei um complemento aí das técnicas de integração, dando destaque às substituições trigonométricas
e algumas outras primitivas envolvendo funções trigonométricas. Tá? Eu vou dar isso como um tipo de arremate nas técnicas de integração primitivação. Então, até a próxima aula.